Olá, hoje vamos discutir um pouco como o movimento de mulheres feministas e a educação popular se tornaram um movimento de emergências de práticas e saberes construídas a partir de ecologias feministas anticapitalistas, anticolonial e antipatriarcal. Espero contribuir com esse debate. Sejam todas e todos bem-vindos e bem-vindas. Pensar uma epistemologia feminista é contribuir para desconstruir estereótipos que estão fixos nos corpos, mentes e afetos de mulheres e homens, héteros, homossexuais, bissexuais, transexuais, etc. Da mesma forma, a educação, como ato político e científico, deve contribuir para problematizar a ciência e os conhecimentos produzidos, já que, ao serem universalizados, disseminaram a ideia de um ser único, branco, heteronormativo, cristão e de classe média. Assim, as mulheres incorporaram diferentes modos de ver e fazer a ciência e suas práticas cotidianas, trazendo ao centro das discussões questões que sempre ficaram restritas ao campo do privado, como, por exemplo, o aborto, o assédio, a divisão das tarefas, o cuidado dos filhos e das filhas, como outros temas. Foram as mulheres também que questionaram e questionam ainda o poder e o saber colonial que sempre esteve centralizado em algumas partes do mundo e que, de certo modo, predominou na produção e reprodução do conhecimento e das relações, provocando com isso o epistemicídio, não somente de conhecimentos e saberes, mas, sobretudo, de indígenas, negros e negras e mulheres. A ideia central desse sistema é que o colonialismo, para além de todas as dominações, como já é conhecida, foi também uma dominação epistemológica, uma relação extremamente desigual de saber-poder que conduziu à supressão de muitas formas de saber próprias dos povos e das nações. Assim, esse pensamento que é ocidental, colonial, patriarcal e capitalista, trouxe consigo a distinção, por exemplo, entre humano, não humano, civilizado, não civilizado, macho, fêmea, hétero, público, privado, dominador, dominado, superior, inferior, incidindo no modo de ser, sentir e olhar o negro, a negra, o índio, a índia, o latino-americano, a latino-americana, o asiático e a asiática, homens e mulheres. Este modelo foi reforçado pelos conceitos morais e religiosos na relação com o Estado, influenciando a família, a escola, a universidade e diversas outras instituições. Nesse caso, a modernidade se constituiu com a colonização e, em alguns casos, não foi emancipatória, pois vislumbrava um povo, uma nação civilizada, desconsiderando conhecimentos e saberes existentes em cada contexto. Sendo assim, utilizou-se de narrativas e de discursos racistas e teológico, biologizante e cristão para justificar tais práticas. Esse modelo de racionalidade já dá sinais que não serve mais como paradigma, questionando o Ocidente como centro do mundo. Apresenta fissuras e não atende mais às demandas da atualidade. Essa crise possibilita, então, a construção de alternativas epistemológicas. Provoca, por exemplo, o surgimento de epistemologia que hoje nós chamamos de epistemologias feministas. Essas epistemologias devem reconhecer a diferença histórica, a articulação mais equilibrada entre conhecimentos, entre os diversos conhecimentos científicos e outras formas de conhecimentos, por exemplo. Nesse cenário, reconhecemos que podemos pensar, sentir e agir de outros modos. Podemos destituir nossos corpos, mentes e afetos cristalizados e constituir novos seres que podem ser diferentes, diversos, tanto individual quanto coletivo.
É preciso, nesse caso, um novo conhecimento, um pensamento pós-abissal, como chama Boaventura. Para que esse pensamento nasça, é necessário realizar a sociologia das emergências, tanto no que se refere à valorização das diversidades de conhecimento, quanto no reconhecimento das diferentes práticas populares espalhadas pelo mundo. Nesse cenário, consideramos que esse caminho é a busca cognitiva, social, cultural e econômica de sociabilidades e relações epistêmicas esvaziadas das relações de poder colonial. É um horizonte epistemológico e, por outro lado, são os conhecimentos e as relações sociais que, por diferentes razões, se apresentem livres ou em processo de libertação da opressão. Assim, ao dar ênfase a conceitos que descolonizam o conhecimento, o saber, o poder, os corpos, mentes e afetos, a partir da valorização do saber prático, dos sujeitos, dos autores e atrizes, mobilizam ações que geram força e emoção, criando ideias e práticas desestabilizadoras. Esse movimento faz críticas internas aos modos de teorização que diz respeito aos aspectos teóricos, políticos e epistêmicos, sobre como cada um vê a modernidade, a pós-modernidade, o processo colonial e sobre qual projeto devemos seguir. Autoras como Catarina Martins, Ieume e Teresa Cunha fazem a crítica ao feminismo euro-americano, e essas autoras vão deslocar categorias como gênero, mulher, raça, família, classe social. Elas destacam a importância dos processos formativos e denunciam a existência de um conhecimento universal que define como devem relacionar-se mulheres e homens, já que cada contexto possui suas próprias realidades históricas, culturais e educacionais. A crítica recai também sobre o modelo de família nuclear, porque ao restringir as funções da mulher ao espaço privado, define o que é ser mulher ao papel de ser esposa, sendo a casa a extensão do feminino. Assim, o feminismo euro-americano, não reconhecendo que há variáveis de raça e de classe, pensou o mundo como se fosse branco, de núcleo familiar e de classe média. Tampouco reconhece que quando estamos nos referindo ao gênero, estamos falando de mulheres e homens. Desse modo, construir epistemologias feministas é reconhecer as capacidades cognitivas das mulheres, assim como contribuir para a construção de novas racionalidades e subjetividades, que integre o ser, o sentir e o agir. É propor uma ciência feminista, uma ciência popular. É uma ciência emergente, rebelde, que subverte o paradigma clássico. É se contrapor o argumento biologizante, que produz desigualdades, transgredindo as fronteiras entre a teoria e a prática, principalmente quando nos referimos aos processos educativos. É fazer a crítica aos pontos centrais da ciência moderna, como a universalização do discurso em torno de um sujeito único, que é heteronormativo e masculino. É questionar modelos generalizantes, como de família nuclear, mulher, homem, pois esses modos de ser dependem do modo como é organizado cada sociedade em diferentes contextos históricos, culturais, geográficos e educacionais. Desse modo, a ciência alternativa, ou a ciência feminista, trazida à tona pelas mulheres e feministas, tem provocado mudanças significativas na educação. Questiona a educação sexista, que orienta as teorias e as práticas educativas, problematiza as instituições como a escola, a família, a universidade, no que se refere ao jeito de ensinar meninas e meninos, mulheres e homens, porque sempre foram locais que, através de suas práticas, estruturas, discursos e linguagens, reproduzem os modos marxistas de se relacionarem mulheres e homens, conservando as relações patriarcais. Esse projeto também interroga o papel e a função reprodutora da educação, que reproduz o capitalismo, o colonialismo e o patriarcado.
chama a atenção das instituições, da escola, da família, da universidade, para a responsabilidade de ser corresponsável pela reconstrução dessas relações. Nesse caso, os processos educativos que foram historicamente marcados por uma educação sexista que privilegiou os homens, contribuiu para manter a sociedade patriarcal, que reforça a desigualdade nas relações entre mulheres e homens e nas outras formas de viver a sexualidade, né? É um modelo que, baseado numa educação heteronormativa, né, branca, cristã, classe média. Esse modelo, nós que discutimos as epistemologias feministas, propomos as pedagogias insubmissas, as pedagogias feministas, que é um conjunto de princípios e práticas que visa conscientizar indivíduos da ordem patriarcal vigente em nossa sociedade, dando-lhe fundamentos para superá-la e assim atuarem de modo que construa a equidade entre os sexos. Os movimentos de mulheres e feministas em várias partes do mundo têm trazido experiências e discussões sobre a necessidade de se reinventar a relação entre as pessoas e desta com o mundo e a natureza, concretizando essas práticas através da economia solidária, por exemplo, da pedagogia feminista, do ecofeminismo e da educação popular. No caso, a educação popular nasce no Brasil no início do século XX, com a industrialização, né? E foi desenvolvendo experiências que vão desde a alfabetização, né, nos anos 70, até, com a abertura política, sua ligação muito forte com os movimentos sociais. Na década de 90, a gente vê já temas da luta dos movimentos sociais sendo incluídos a pauta da educação popular, como, por exemplo, os conselhos de gestão, os orçamentos participativos, desenvolvimento local sustentável, por exemplo. A educação popular ela é uma prática política, educativa e pedagógica. É o esforço de mobilização, organização popular do saber e o exercício do poder. É ainda a capacitação política, científica e técnica das classes populares para o conhecimento do sistema mundo, com o intuito de transformá-lo num mundo melhor de se viver. É entendida como prática social portadora de potencialidades libertadoras dos sujeitos sociais subalternos submetidos a processo de exclusões. É um movimento de aprender e ensinar, que possui vida porque tem sentido e dá sentido, dando significado aos processos de aprendizagens, porque mobiliza emoções, desejos, razões, produzindo ideias desestabilizadoras e alternativas para o enfrentamento dos sistemas coloniais, patriarcais e capitalistas. A educação popular tem como ponto de partida a realidade, os interesses e a prática dos sujeitos envolvidos. Busca um processo de conhecimento e instrumentação que aumente o poder de intervenção na realidade. Deve partir de uma leitura crítica da realidade, da construção coletiva do conhecimento, deve pensar em construir um projeto sociopolítico, cultural e educativo alternativo, baseado nas dimensões de classe, gênero, étnico, racial e em valores libertários, solidários, fraternos e ecológicos. Para finalizar, gostaria apenas de destacar que o modo como nos tornamos mulheres e homens diz como uma sociedade está organizada e como pensa a educação. O movimento sexista, o modelo sexista de educação nos torna não humanos, porque nos faz violentos e violentas, opressores e opressoras, e nos ensina a subjugar as capacidades individuais e coletivas. Esse modelo de educação colonial, capitalista e patriarcal nos leva a construir uma imagem diferenciada das relações, da natureza, da economia, do trabalho. A educação popular, como prática política, como fundamento teórico e metodológico, a partir da crítica feminista pós-colonial, se torna uma ferramenta necessária para desconstruir e refazer os conhecimentos e as práticas de saber e de poder,
contribuindo para a construção de um pensamento descolonizado, que respeita a diversidade do próprio pensamento, dos sujeitos e contexto no qual está inserido. Obrigada.